Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de direito penal, tratando sobre teoria do delito. Hoje vamos falar de sistemas de teoria do delito, de elementos do fato típico e, começando a falar dos seus elementos, trataremos especificamente da tipicidade. Então, se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Começando pelos sistemas de teoria do delito, eu fiz esse resumo com base nas aulas da professora Ana Paula Vieira de Carvalho. Ana Paula Vieira de Carvalho é uma professora de direito penal muito boa, para mim é a melhor professora de direito penal atualmente. Tem uma didática incrível, um aprofundamento da matéria que a gente não vê nem nos livros mais famosos aí do mercado. Então, se vocês querem estudar esse assunto com mais profundidade, procure as aulas da professora Ana Paula Vieira de Carvalho. Muito boas com relação à teoria do delito, com relação à conduta, muito boas mesmo. Então esse meu resumo de sistemas de teoria do delito é com base nas aulas dela. Então, quais são os sistemas mais famosos de teoria do delito até hoje? Foi primeiramente o sistema clássico, depois dele veio o sistema neoclássico, depois o sistema finalista e atualmente se fala nos funcionalismos. Só que temos vigente, vamos dizer assim, né, a teoria predominante no Código Penal é a teoria finalista. Os funcionalismos são uma teoria um pouco pós-moderna, assim, depois da contemporânea. Mas ok. Primeiro, vamos falar uma tese bastante interessante da professora Ana Paula, que ela fala que as influências dos sistemas de teoria do delito são como um pêndulo. Ora, elas estão tendentes ao naturalismo, às ciências naturais, às ciências exatas. Ora, elas estão pendendo para as valorações, como eu posso dizer, as valorações. Ora, elas estão tendendo ao neocantismo, às estruturas axiológicas. Então, começando no sistema clássico, ele era fortemente influenciado pelo naturalismo, pelas ciências naturais. Já o sistema neoclássico foi influenciado pelo neocantismo, a tese de Nelson Hungria. Depois, o finalismo, ele vem também influenciado pelas ciências naturais, pela necessidade de se provar as coisas, e por fim os funcionalismos, o pêndulo vai de novo para as valorações, assim como o sistema neoclássico. A gente vai entender por quê. Primeiramente no sistema clássico. O sistema clássico ele foi desenvolvido, foi difundido por List e Belling, dois autores, dois doutrinadores nessa área. Como eu disse, ele tem influência nas ciências naturais, naquela necessidade das ciências naturais de provar tudo, naquela influência do naturalismo, da naturalidade e das ciências, as hard science, né, chamadas assim. Nesse sistema, a gente divide o injusto da culpabilidade. No injusto, nós estamos tratando dos elementos objetivos, ou seja, do fato cometido, é o injusto. Na culpabilidade, nós estamos analisando o agente. Então, aqui a gente começa uma divisão bastante importante da teoria do delito. Quando falamos de injusto, estamos analisando o fato que foi cometido. São os elementos objetivos daquele fato. Na culpabilidade, estamos analisando os elementos subjetivos. Estamos analisando o agente em si e não o fato que ele cometeu. Então, no injusto, a gente tem, lá no sistema clássico, ação, relação de causalidade e resultado. O injusto é a soma de ação, relação de causalidade e resultado. A soma do injusto com a soma disso, ação, relação de causalidade e resultado, com as causas legais, excludente de ilicitude, causas legais excludentes da ilicitude, é o que a gente chama de injusto. Esses dois pontos aqui formam um injusto, porque eles estão relacionados ao fato criminoso. Ação, relação de causalidade, resultado. A ação de matar alguém. A ação é a ação de matar. O resultado é alguém morto, é o cadáver. E a relação de causalidade
é que a ação de matar do agente foi quem causou o morto, o resultado, o cadáver. Ok? Então aqui estamos analisando o fato e causas legais de excludentes da ilicitude. Esse matar alguém, esse fato de matar alguém foi realizado em legítima defesa? Não. Ele foi realizado em estrito cumprimento do dever legal? Não. Ele foi realizado em exercício regular do direito? Não. Ele foi realizado em estado de necessidade? Não. Então cumprimos o segundo requisito que é a ausência de causas legais de excludente de ilicitude. Então isso é um injusto. É um injusto. Se não há causas legais de excludente de ilicitude e se houve ação que causou o resultado, relação de causalidade, a ação causou o resultado, nós temos um injusto. E na culpabilidade? No sistema clássico, a culpabilidade era dolo e culpa, os chamados elementos subjetivos. Dolo e culpa, então, no sistema clássico, estava dentro da culpabilidade. Dentro da culpabilidade. O que mudou no sistema neoclássico? Como disse, no sistema neoclássico, influenciado pelo neocantismo, tese de Nelson Hungria, no Brasil, influência das valorações. Aqui a gente não tinha mais aquela influência das ciências naturais. Aqui a gente tem uma influência das valorações, dos valores, sistema axiológico. A concepção da culpabilidade aqui muda. Se dentro da culpabilidade, no sistema clássico, nós temos dolo e culpa, a culpabilidade no sistema neoclássico ela é chamada de culpabilidade psicológico-normativa. Por quê? Porque ela tem elementos psicológicos e elementos normativos. Quais são os elementos psicológicos e os elementos normativos da culpabilidade? A gente vai ver. O injusto, então aqui, no sistema neoclássico, ele, assim como no sistema clássico, ele é formado por aqueles elementos que a gente verifica do fato, o fato criminoso. Só que ele vai dizer que injusto é tipicidade e tipicidade mais ilicitude. Tipicidade mais ilicitude. Injusto é tipicidade mais ilicitude. E o que é tipicidade? Tipicidade é ação mais relação de causalidade mais resultado. Igualzinho ali no sistema clássico, né? E a ilicitude, ausência de excludentes. Ausência de excludentes. Se há ausência de excludentes, então temos ilicitude. Se o fato é típico e ilícito, ele é injusto. Então, tipicidade mais ilicitude é igual lesividade social. Se ele lesa a sociedade, se há lesividade social, esse fato é um injusto. E depois de analisar aquele fato é um injusto, a gente vai analisar a culpabilidade. Aqui a gente tem o relativismo valorativo. Relativismo valorativo. Por quê? Porque a gente vai avaliar, vai valorar a conduta do agente que praticou aquele fato injusto. A gente vai avaliar. Ele é imputável? É um agente imputável? Ele é maior de idade? Ele não tem nenhuma deficiência mental que impeça ele de entender o que estava cometendo? Ele não estava sob uso sob influência de nenhum medicamento, de nenhuma substância que impedisse de saber o que estava fazendo? Aqui a gente vai ter dolo com consciência de ilicitude, o dolo com consciência de ilicitude. O dolo aqui no sistema neoclássico, ele tem dentro dele a consciência da ilicitude. Por isso que ele é chamado de dolo colorido. Dolo colorido é o dolo com consciência de ilicitude. Por que ele é chamado de dolo colorido? Porque depois a gente vai ver que lá no sistema finalista o dolo e a culpa vão subir aqui para a tipicidade e o dolo vai subir sem a consciência da ilicitude. Então ele não é mais colorido. A consciência da ilicitude vira potencial consciência da ilicitude e continua aqui na culpabilidade. Mas no sistema neoclássico que a gente está vendo agora, o dolo tem dentro dele a consciência da ilicitude. Então analisa-se se o agente tinha dolo, ele tinha consciência e vontade, e se essa consciência era uma consciência da ilicitude. Ele era consciente de que aquilo que ele estava fazendo é um ilícito. Então isso estava sendo analisado aqui dentro do dolo, dentro da culpabilidade. Também analisávamos aqui a culpa,
Culpa, se o crime é culposo, se o crime não tivesse nem dolo nem culpa, ele era excluído pela culpabilidade, não pela tipicidade, como é hoje, porque hoje a gente usa o finalismo, né? Então, lá no sistema neoclássico, se não tivesse dolo, não tivesse culpa, era excludente de culpabilidade e possibilidade de conduta diversa. Então, nós temos aqui a imputabilidade e a possibilidade de conduta diversa, que são elementos normativos, a norma que prevê. E tínhamos também o dolo e a culpa. Dolo e culpa, que eram os elementos subjetivos. Então, a gente tem aqui, por isso, como temos elementos normativos e elementos subjetivos, elementos psicológicos, a concepção psicológico-normativa da culpabilidade. Por isso que é chamado, por isso que a gente fala que no sistema neoclássico, a concepção da culpabilidade é psicológico-normativa. Ok? E no finalismo? No finalismo, que é o sistema vigente atualmente na nossa doutrina penal majoritária, a doutrina prevalecente na jurisprudência e na lei. O finalismo ele é trazido por Wälzel e ele tem duas estruturas lógico-reais. Quais são as estruturas lógico-reais do finalismo? O finalismo está baseado em quê? Está baseado no conceito finalista de conduta e no livre-arbítrio. Conceito finalista de conduta e livre-arbítrio. Vocês observam aqui que no finalismo o pêndulo se aproxima de novo das ciências naturais, né? Ele traz um conceito finalista de conduta, que qual é o conceito finalista de conduta? Que a conduta, para o finalismo, é uma conduta finalisticamente orientada. É uma conduta com o objetivo de alguma coisa. Quem exerce uma conduta tem uma finalidade. Então, uma conduta sem finalidade não seria conduta para o finalismo. E o livre-arbítrio. A pessoa pode escolher, está baseado nessa ideia de que a pessoa pode escolher o que ela vai fazer. Se a pessoa pode escolher, se ela tem livre-arbítrio e ela exerceu uma conduta finalisticamente orientada, isso é uma conduta, isso é uma ação pro finalismo. Então essas são as estruturas lógico-reais do finalismo. A concepção da culpabilidade, aqui no finalismo, diferente do que a gente acabou de ver no neoclássico, que a culpabilidade era psicológico-normativa, no finalismo, a culpabilidade é normativa pura. Normativa pura. Por quê? Porque a fração subjetiva da culpabilidade sai. Aqueles elementos subjetivos que a gente tinha aqui na culpabilidade, que eram dolo e culpa, saem de dentro da culpabilidade e vão para onde? Para tipicidade, dentro de ação. Então, no finalismo, foi o finalismo que inventou isso, que dolo e culpa são analisados dentro da ação. Quando analisamos a ação do indivíduo, matar alguém, ele matou. É aqui dentro que a gente analisa se ele matou com dolo e culpa. Se ele não teve dolo e nem culpa, a gente já exclui a ação. Não teve ação, não teve nem tipicidade. A gente não precisa mais analisar ilicitude e culpabilidade. Ok? Antes a gente analisava a tipicidade, depois a gente analisava a ilicitude e só na culpabilidade a gente ia verificar se aquele agente havia tido dolo e culpa na sua conduta. Se não tivesse dolo e culpa, a gente excluía a culpabilidade. Agora não, no finalismo, se ele não teve dolo e culpa, já exclui logo a ação, ou seja, não houve tipicidade. Então, a tipicidade no finalismo, ela é ação com relação de causalidade e resultado, só que dentro da ação está dolo e culpa. Aqui está a diferença, a grande diferença do finalismo. Então, o injusto é tipicidade e ilicitude. Ilicitude é a mesma coisa dos outros, ausência das excludentes legais de ilicitude. E a culpabilidade, como ficou no finalismo? Culpabilidade normativa pura, ela é a reprovação do... Aqui a gente analisa o indivíduo, né, como eu falei nos outros sistemas. Se no injusto a gente analisa o fato, na culpabilidade a gente analisa o indivíduo. E aqui a gente tem o famoso IMPOEX. O que é o IMPOEX? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. É dentro da culpabilidade
que a gente analisa se a conduta dele, se aquele agente é reprovável ou não, se ele pode ser reprovado ou não. Ou seja, analisamos se ele é imputável, lembra dos imputáveis, né? Se ele não for imputável, ele será inimputável. Se ele tinha potencial consciência da ilicitude, ele poderia saber que aquilo era ilícito. É diferente da consciência da ilicitude, que a gente tinha aqui dentro do dolo, né, no neoclássico. No finalismo, a gente tem potencial consciência da ilicitude. Não é a consciência em si, é a potencialidade de consciência da ilicitude. Então ele poderia saber que aquilo era ilícito. E a exigibilidade de conduta diversa. É possível esperar que esse agente tivesse uma conduta diversa da que ele teve? Se sim, então ele é imputável, ele é culpável. Então, aqui na culpabilidade a gente analisa o famoso IMPOEX. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E os funcionalismos? O que muda nos funcionalismos? Para começar, como eu disse para vocês, os funcionalismos se reaproximam dos valores. E aqui nos funcionalismos, que são dois os grandes, são muitos, né? Mas os mais famosos são dois. Aqui a gente trata da missão do direito penal, ou seja, da função, por isso que ele é chamado de funcionalismo. Qual é a função do direito penal? A função depende do autor. Para o Guinter Jacobs, a função é manter a confiança na norma, manter a confiança no sistema. Para o Roxin, é proteger bens jurídicos. Como assim, Jacobs? Manter confiança na norma, manter confiança no sistema? Para o Jacobs, a missão do direito penal não é em si prender a pessoa, não é em si proteger um bem jurídico, não é nada disso. É ter um mecanismo da norma para garantir que as normas não sejam violadas. Então, para o Jacobs, a missão do direito penal é essa, é garantir que as normas não sejam violadas. É mais ou menos incutir um certo medo, um certo receio nas pessoas, um certo respeito nas pessoas para que não violem as normas, para que obedeçam as normas da sociedade. Então, se o direito penal existe, para o Jacobs, é para isso, para manter a confiança na norma, para manter a confiança no sistema. A certeza de que se a pessoa violar a norma, violar o sistema, ela será punida pelo direito penal. Para o Roxin, não. Para o Roxin, ele pensa diferente. Roxin imagina que o direito penal, ele prega que no direito penal a função é proteger bens jurídicos. Ou seja, quando a gente comina o crime de homicídio, quando a gente tipifica a conduta de homicídio, quando a gente cria esse delito, esse crime, homicídio, o que a gente está querendo proteger? É a norma em si? Para o Roxin diz que não, que é a vida, que é o bem jurídico vida. Então, quando a gente cria o crime homicídio, o que a gente está tentando proteger é a vida. Quando a gente cria os crimes de furto e roubo, o que a gente está tentando proteger? O patrimônio. Então, para o Roxin, a missão do direito penal é proteger bens jurídicos, enquanto para Jacobs, a função do direito penal é manter a confiança na norma, manter a confiança no sistema. E, passando dos sistemas, a gente fala dos elementos do fato típico. Quais são os elementos do fato típico? Os elementos são 4. Em regra, né? Conduta, tipicidade, resultado naturalístico e relação de causalidade. Conduta, tipicidade, resultado naturalístico e relação de causalidade, eles são os elementos dos chamados crimes materiais consumados. Crimes materiais consumados. Ou seja, são aqueles crimes que causam um resultado naturalístico. Homicídio causa um resultado naturalístico, que é o cadáver. O roubo causa um resultado, que é a subtração de um patrimônio. Então, para os crimes que causam resultado naturalístico, a gente tem esses 4 elementos: conduta, tipicidade, resultado naturalístico e relação de causalidade. Conduta, matar. Tipicidade é a previsão de que essa conduta será crime, é a previsão na lei de que essa conduta é crime. Resultado naturalístico, um cadáver, um morto. E a relação de causalidade foi aquela conduta de matar que causou esse morto, o resultado.
Então, esses 4 elementos nos crimes materiais consumados. Só que nos crimes formais, nos crimes tentados e nos crimes de mera conduta, a gente tem só esses 2 elementos aqui, conduta e tipicidade. Conduta e tipicidade. Basta que esteja previsto como crime na lei e basta a conduta do agente. Não precisa de um resultado. Não precisa de um resultado naturalístico. Não precisa de relação de causalidade. Já que não teve resultado, não tem como ter relação de causalidade, né? Então, para os crimes formais, crimes tentados e crimes de mera conduta, crimes formais, quais são os crimes formais? São aqueles que podem ter um resultado, mas a lei não exige que aquele resultado aconteça, certo? Então, uma extorsão, por exemplo. A extorsão é um crime formal. Ela se consuma com a simples conduta do agente de praticar a extorsão, de constranger a vítima a fim de obter a vantagem, certo? Então, quando o crime se consuma com a conduta do agente, não precisa que o resultado aconteça. O resultado pode acontecer, mas não precisa que ele aconteça. O que a gente chama, esses são os crimes formais. Os crimes de mera conduta, ao contrário dos crimes formais, crimes de mera conduta é aqueles que não têm resultado naturalístico. O resultado naturalístico não tem como acontecer. Não tem resultado naturalístico nenhum. Ele se consuma com a simples conduta do agente. E os crimes tentados também. Crime tentado é aquele que não teve resultado, certo? Então, com a conduta e com a tipicidade, a conduta e a tipicidade são os elementos desse fato típico, formal, tentado ou de mera conduta. Esses 4, somando o resultado naturalístico e a relação de causalidade, são só para crimes materiais ou consumados. Então, começando a falar da tipicidade. Tipicidade, o que a gente pode falar dela? Tipicidade, ela se divide em tipicidade formal, tipicidade material e tipicidade penal. O que é isso? Tipicidade formal é aquela prevista na lei. Quando o crime está previsto na lei, quando você abre o Código Penal e vê lá matar alguém, aquela é a tipicidade formal. Está previsto um crime na lei. Tipicidade material, o que é isso? Tipicidade material é a conduta que viola realmente o bem jurídico. É a tipicidade material. Quando um crime é chamado crime de bagatela, um crime inexpressivo, o que não há, a ausência desse crime é a ausência de tipicidade material. Então, a ausência de tipicidade material causa a inexpressividade desse crime, chamado crime de bagatela. Então, ele vai ter tipicidade formal, ele está previsto, por exemplo, um furto de uma pedra do jardim da pessoa, o furto de uma pedra do jardim particular de uma pessoa. Ele tem tipicidade formal, subtraiu coisa móvel, subtraiu a coisa alheia móvel. Mas tem tipicidade material, violou realmente o patrimônio daquela pessoa, foi algo tão inexpressivo que não há tipicidade material. Então essa é a diferença entre tipicidade formal e tipicidade material. E quando há tipicidade formal e tipicidade material, as duas, então há tipicidade penal, que é a tipicidade completa. Ok? Essa é a diferença entre elas. A evolução doutrinária da tipicidade. Como ocorreu? Primeiro, foi a fase da independência do tipo. Independência do tipo. A tipicidade era totalmente independente da ilicitude. Tipicidade era totalmente independente da ilicitude. Tipicidade, uma coisa, ilicitude, outra. Vamos analisar de forma totalmente independente. A segunda fase era a fase da indiciariedade. A tipicidade, então, passou a ser indício de ilicitude. Se há tipicidade, a gente verificou, se há tipicidade, isso é um indício de ilicitude. Quem tem que provar o que não é ilícito é o agente, é o acusado. Então, se a tipicidade é um indício de ilicitude, quem tem que provar que não é ilícito, que há uma exclusão de ilicitude, que foi em legítima defesa, que foi em estado de necessidade, aquelas 4 exclusões de ilicitude, quem tem que provar isso é o acusado. Por quê? Porque a tipicidade já foi indício de ilicitude. Essa é a segunda fase da indiciariedade. E a terceira fase da essência da ilicitude. A tipicidade passa a ser essência da ilicitude. É o que se chama de tipo total
tipo total, isso mesmo, é o que se chama de tipo total. Tipicidade total. Nessa terceira fase, então, como a tipicidade passa a ser essência da ilicitude, se analisa tudo em um campo só. Tanto a tipicidade quanto a ilicitude, porque uma é a essência da outra. O que é a chamada teoria dos elementos negativos do tipo, também relativo à tipicidade. Teoria dos elementos negativos do tipo, criada por von Weber, trata de um sistema bipartido. Um sistema bipartido. A gente viu lá nos sistemas que a gente tinha um sistema tripartido, né? Que era tipicidade, ilicitude e culpabilidade. No sistema bipartido, o que a gente tem são dois: tipo total e culpabilidade. E dentro do tipo total tem tipicidade e ilicitude. Tudo a ver aqui com a fase da essência, né? A fase da essência. Tipicidade e ilicitude são uma essência da outra. Nessa teoria dos elementos negativos do tipo, utiliza esse sistema bipartido. Tipicidade conglobante. O que é tipicidade conglobante? É uma tese do Zaffaroni, um jurista argentino muito famoso, muito importante para o direito penal. Ele trabalha aqui com o conceito de antinormatividade. Para ele, para o Zaffaroni, para uma conduta ser típica, não basta que ela seja contrária ao direito penal só. Ela tem que ser contra a totalidade do ordenamento jurídico. A conduta, então, tem que ser contrária ao ordenamento jurídico inteiro. Se ela for contrária ao direito penal, mas ela está de acordo com o direito civil autoriza aquela conduta, ela não é típica. Ela não deve ser considerada como uma conduta típica. Se ela é contrária ao direito penal, mas o direito desportivo autoriza aquela conduta, ela não é uma conduta típica, uma conduta atípica. Por exemplo, no direito desportivo mesmo, uma lesão corporal durante um jogo de futebol, por exemplo, se está dentro das regras do jogo, dentro das regras da modalidade desportiva praticada ali naquele momento, aquela conduta não vai ser típica. Por mais que a vítima seja, a vítima entre aspas, né, o outro jogador, o adversário, seja lesionado, aquela conduta não vai ser típica, porque ela é autorizada pelo direito desportivo. Então, a tese do Zaffaroni é essa. É a tese da tipicidade conglobante. Para que uma conduta seja típica, ela tem que ser antinormativa e não só ilegal, no sentido penal da coisa. Ela tem que ser contrária ao ordenamento jurídico como um todo. E adequação típica. O que é adequação típica? Adequação típica é a subordinação imediata e imediata à lei penal. Subordinação imediata e imediata à lei penal. Subordinação imediata é a adequação àquele tipo previsto na lei penal, o 121, matar alguém. Tá? Adequação típica, imediata. A conduta exercida encaixou naquele tipo previsto no 121. Então, o que ocorreu foi uma adequação típica imediata. E a adequação típica imediata são as normas integrativas, ou seja, a tentativa, o crime culposo, o concurso. Por exemplo, a tentativa. Se um homicídio foi tentado, o que houve foi uma adequação típica imediata. Na verdade, não. A norma integrativa é aqui, na mediata. A imediata é a adequação típica ao exato tipo penal. A mediata é que é com a norma integrativa. Obviamente, né? Imediata, que é direto naquele tipo penal. A imediata é a adequação direta daquele tipo penal. 121, matar alguém. Matou alguém, ok. Imediata, uma tentativa, por exemplo. Ele vai se adequar ao 121, mas também a norma de extensão lá da parte geral do Código Penal. A norma de extensão lá da parte geral do Código Penal. Então, se está adequando a uma norma de extensão, uma norma integrativa, é uma adequação típica imediata, não só imediata, ok? Então é isso, pessoal. Esse é um tema bastante extenso, é um tema bastante interessante. Muitas das vezes ele é uma pedra no sapato de quem está começando, porque são muitas teorias, são muitas
muitos detalhes nesse assunto, né? Mas estudando, revisando, revendo a matéria, a gente acaba aprendendo mais ou menos, a gente acaba pegando os macetes e a gente consegue conhecer o que as questões mais perguntam desse tema, né? E a gente consegue desenrolar melhor as nossas provas, os nossos concursos. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês acham que essa forma de organização da matéria foi uma forma boa? Vocês acham que poderia ser organizado de uma forma diferente? Vocês poderiam incluir aqui algum sistema de teoria do delito que vocês conhecem, que é diferente desses 4? A gente vai estudar na próxima aula os sistemas as teorias da conduta, que são diferentes desse sistema aqui. A gente tem a teoria clássica, a teoria finalística, a teoria cibernética, a teoria social, várias teorias diferentes sobre a conduta. A professora Ana Paula mesmo fala que hoje em dia a conduta não é mais tão estudada como era antigamente, não. Hoje em dia os sistemas de teoria do delito são mais estudados, principalmente os funcionalismos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, deixem seu gostei e até a próxima aula. Tchau, tchau!